Paz seja convosco, irmãos. Hoje nós vamos dar continuidade na nossa escola bíblica do estudo Autoridade Espiritual. Vamos fazer a nossa oração e dar início à leitura. Senhor, meu Deus e Pai, nesta hora, Deus, queremos agradecer por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, de poder aprender um pouco mais da Tua Palavra, Deus. Em nome de Jesus, somos gratos a Ti, Senhor, por esta manhã de domingo, a qual o Senhor nos concedeu. Abra, Senhor, os nossos olhos e os nossos ouvidos espirituais, para que possamos entender aquilo que o Senhor quer falar, Pai. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. O nosso texto bíblico encontra-se em Efésios, no capítulo 6, do verso 10 ao 17. E a palavra de Deus diz assim: No demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra o príncipe das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestido a couraça da justiça, calçando os pés da preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O nosso texto áureo está em 2 Coríntios, no capítulo 10, do versículo 4 e 5, que diz assim: Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo o conselho e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Vamos agora para a introdução. Neste texto, nós vamos estudar as armas que compõem a armadura de Deus. Para isso, nós devemos conhecer essas armas para lidar com os embates espirituais. Aí nós vamos falar um a um da nossa armadura. Os elementos da nossa armadura são: primeiro, cinturão ou cinto da verdade. Muitas vezes o diabo luta utilizando mentiras que parecem apenas verdades. Ele fica colocando mentiras para a gente entender que aquilo é uma verdade. Mas a nossa única verdade é Jesus, a autêntica verdade revelada por Deus, e é de revestir-se dessa verdade e viver sob o seu poder, santificador, lutador e salvador. A nossa segunda parte da armadura é a couraça da justiça. Nesse caso, o diabo ele ataca diretamente no coração, a sede das nossas emoções, da nossa autoestima e da nossa confiança. Sabe, aquela dor, quando ele vai como uma flecha direto no coração. Por isso, essa peça da armadura é necessária para proteger o coração do homem contra os ataques de Satanás. Por isso que ele enviou o seu Filho para morrer por nós. A terceira peça da nossa armadura são as sandálias do Evangelho da Paz. O diabo quer que a gente acredite que contar sobre as boas novas seja inútil e desesperançosa. Muitas das vezes ele coloca que a gente não tem que falar, que a gente não tem que mostrar o Evangelho. E na maioria das vezes a gente tem que começar dentro de casa. E a palavra diz que, nesse caso, o calçado que Deus nos dá
são motivação para a gente continuar a proclamar a verdadeira paz que está em Deus. Quer dizer, a gente tem que calçar, a gente tem que sair e continuar sim proclamando, mesmo que venham as dificuldades, mesmo que venham as setas, a gente tem que sim falar da palavra de Deus, porque Ele deu essa armadura, as sandálias, para nós calçarmos e continuar andando e proclamando a palavra dele. Nossa quarta peça da armadura é o escudo da fé. O escudo, ele nos protege dos dardos inflamados, pois Jesus se alegra e tem prazer quando confiamos nele, porque quando o diabo vem, ele vem e ele nos ataca em forma de insulto, de tentação. Ele quer fazer a gente pensar que a gente é pequeno, que não vale a pena, que faz a gente se sentir diminuído, sabe? Por isso que o escudo da fé, ele nos protege de todos esses dardos que vêm contra a gente. A nossa quinta peça da armadura é o capacete da salvação. Aqui, o diabo quer nos fazer duvidar de Deus, de Jesus e da nossa salvação. Muitas das vezes, ele põe aquela dúvida, aquele ponto de interrogação, para a gente não ter certeza que a gente é salvo, para a gente ficar pensando se a gente está realmente fazendo o que é melhor e o que agrada a Deus. Só que a gente tem que entender que o capacete, ele protege a nossa mente de duvidar. Quando a gente coloca o capacete da salvação, a gente não tem que duvidar da obra salvadora de Deus para nós, sabe? O capacete, ele nos protege. E por último, a gente tem a espada do Espírito. A espada do Espírito, em todo tempo, o diabo nos incita ao pecado, na indução da mentira contra a verdade, na retidão, tentando tirar a paz, colocando dúvida sobre a nossa fé e a nossa salvação. Muitas das vezes, quando a gente pensa, né, que se eu vou falar uma mentirinha porque não vai fazer mal para ninguém, e conforme a gente vai alimentando esse sentimento, é errado, porque é isso que o diabo quer, que a gente fale uma mentirinha aqui, outra ali, e a gente vai incitando isso, e não é assim, porque se a gente tiver em dia com a única arma que pode atacar ele, então quando nós somos tentados, precisamos confiar na palavra de Deus e deixar que ela nos leve à santificação e perfeita oração. Esses são as 6 principais peças da armadura, porque quando a gente lê lá no início do texto, que diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus. Ele não está dizendo para a gente colocar somente a couraça da justiça, o cinturão da verdade ou a sandália da paz, um de cada vez, ou somente o escudo da fé. Ele está dizendo: revesti-vos de toda a armadura. Então a gente precisa estar com o cinturão, com a couraça, com as sandálias do Evangelho, com o escudo, com o capacete e com a espada, que é toda a armadura de Deus. Precisamos revestir-nos com a armadura de Deus pela adesão do ensino do Evangelho. Afinal, somos a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. O Senhor tem convocado cada cristão para defender como seus soldados o valor do reino. Para isso, não podemos ficar apenas no conhecimento das armas espirituais. Devemos usá-las a fim de que possamos lutar e resistir e, por fim, vencer a guerra contra o diabo, seus demônios e contra o pecado que de tão perto nos rodeia.
Bom, eu gosto muito desse texto. Espero que todos tenham conseguido compreender de alguma forma aquilo que a autoridade que Deus nos concedeu sobre a armadura, e que nós possamos ser revestidos sim, e que em todo tempo a gente possa se dedicar em dia a dia, poder fazer, nos revestirmos de toda a armadura, não somente proteger do capacete ou do escudo, nada disso, de toda a armadura de Deus. Que Deus nos abençoe, que nos conceda um domingo abençoado, feliz, na presença cheia do Espírito Santo, e que essa palavra possa ter entrado no coração de cada um e que possamos buscar mais e nos revestirmos da palavra de Deus. Amém.